E eu queria deixar uma palavra para todos os irmãos aqui do canal que têm nos acompanhado por meio das redes sociais. Lugar maravilhoso, lugar da gente se separar e estar buscando a presença do nosso Deus, Criador dos céus e Criador da terra. A palavra do Senhor diz que Moisés subia ao monte. A palavra do Senhor diz que Elias também subia ao monte para poder orar, Eliseu. E lá no Novo Testamento, Jesus tinha o hábito de subir no monte com os seus discípulos. Irmãos, o monte se faz mais santo do que outro lugar? Não. A diferença é porque no monte, quando você sobe, você tem uma sintonia a mais com Deus, porque quando você sobe no monte, você já sobe no monte com o seu coração voltado em estar orando, em estar clamando, em estar falando com Deus. Então, não é que o monte é consagrado, não. Aqui nesse mesmo monte, se eu mostrar para os irmãos ali, aqueles rastros ali, pessoas de moto sobem aqui. A diferença é que nós, quando subimos a um monte, nós subimos com um propósito de orar, de falar com o Senhor. O que manda é o propósito. Quando eu chego aqui em cima com um propósito, então o lugar que eu estou pisando, se Deus também está nele, porque a gente estamos com um propósito, o lugar se torna santo. Então entenda, quando o Senhor fosse para Moisés, bem assim, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Por que o lugar que Moisés pisa é santo? Porque Deus estava lá e Deus é santo. Se Deus está aqui, não é lugar de profanação, é lugar de compromisso, da gente orar, falar com Deus. Aqui não é lugar de bater papo, aqui não é lugar de conversas aleatórias, conversas sem sentido, falar mal da vida dos outros. Aqui é lugar da gente se reunir para poder orar, para poder louvar, para poder adorar a Deus. Dentro do templo, as paredes são santas. O chão da igreja é santo? Não. Mas quando Deus se manifesta lá dentro, então tira a sandália dos teus pés, porque o lugar é santo. Na minha casa, o lugar tem que ser santo, porque Deus também tem que estar na minha casa, no meu quarto, para que você possa entender, irmãos, a espiritualidade do que eu estou falando para você. Não é o monte que é santo, é quando nós subimos aqui com um propósito de orar, de buscar, então Deus que é santo desce e o lugar se torna santo e nós temos que ter reverência a este Deus. Reverência em estar buscando a presença dele em espírito e em verdade. Se eu estou na minha casa, o ambiente também tem que ter a presença de Deus. No templo, dentro do meu carro, no trabalho, eu tenho que estar atraindo a presença de Deus para a minha vida. Aí muitos falam, não vou no monte porque monte é um lugar santo. Não, monte, o sacrifício é um pouco maior, porque você deixa a sua casa, você sobe no alto do monte para poder estar orando, para poder estar falando com Deus. Por isso que o monte é algo tão sério, que pessoas que sobem ao monte, às vezes quando desce do monte, se atribula, fica atribulado. Por quê? Porque monte é lugar da gente estar buscando a presença de Deus. Não é lugar de brincadeira como qualquer outro lugar que a gente for concernente à obra de Deus. Quando eu vou para a obra missionária com os irmãos, eu falo, gente, isso aqui é coisa séria. Isso aqui não é passeio, vamos para a obra missionária, mas vamos orar. Vamos estar pregando a palavra, vamos estar mexendo com o inferno, é coisa séria. Propósito antes da viagem missionária e propósito depois da viagem missionária. Pastor, o Senhor leva uma vida constante de propósito? Sim. Um cristão, ele precisa levar uma vida constante de propósito, irmãos. É terminando um propósito e dando início a outro propósito diante de Deus. Não é que a gente é movido pelo propósito, melhor ser movido pelo propósito, a gente está em oração, em jejum, em vigilância, buscando constantemente, do que ser movidos por algum tipo de objeto, em ver alguma coisa. Quem não se lembra que quando Moisés subiu para o monte e ficou ausente no espaço de 40 dias, o povo lá embaixo se corrompeu, pegou os adornos que eles tinham nas suas tendas, como um brinco, como um anel, como um cordão, pegou os adornos e fez o que? Um bezerro de ouro, e começou a adorar, porque o
povo que não tem a presença de Deus precisa de algum objeto, de ver alguma coisa para poder estar crendo. E a nossa geração, muitos têm vivido desta forma, só acreditam na presença de Deus ou em algo que Deus possa estar fazendo se vê alguma coisa. Muitos estão apegados em amuletos. Se não vê alguma coisa, é água ungida, é sal ungido, é rosa ungida, é vassoura ungida para expulsar demônio. Que expulsa demônio é jejum e oração que expulsa demônio. Não é você pegar uma vassoura ungida e varrer a tua casa que vai expulsar demônio. Então entende, meus amados irmãos, estamos vivendo em uma época que muitos têm que ver, têm que poupar para poder crer. Mas Jesus Cristo disse: bem-aventurado é aquele que não viu, mas aquele que crê nas Escrituras Sagradas. A palavra bibliocêntrica, a palavra cristocêntrica é o suficiente para que a gente venha crer no poder de Deus. Nós não precisamos de atrativos mundanos para poder atrair pessoas para dentro da igreja. Se as pessoas têm que ser atraídas para a igreja, seja por causa do poder de Deus, seja por causa da palavra de Deus. Hoje muitos estão apegados em amuletos. Se não ver, se não poupar, se não tiver movimento, não presta para eles. Mas ainda há uma geração, ainda há um povo, ainda os remanescentes de Deus que crê no poder da palavra de Deus, que acredita no poder da palavra de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Monte é lugar da gente buscar a presença de Deus. Eu estava aqui em oração e Deus queimou em meu coração para poder estar falando aqui no canal esta palavra. Entende, irmãos? Busque força da onde você não tem. Faça propósito de madrugada em sua casa em oração. Faça propósito em devocional bíblico. Faça propósito em vigilância. Faça propósito em ser uma pessoa sábia. Em trancar a boca, não falar demais, porque às vezes a sua palavra, às vezes palavras, traz uma tempestade para dentro da sua casa ou no seu convívio com o indiano. Provérbios vai dizer que uma palavra branda acalma toda tempestade. Uma palavra branda, com sabedoria, com direcionamento do céu, acalma toda tempestade. Então é tempo da igreja viver em propósito constantemente. Começa a fazer propósito de 5 minutos de oração de madrugada, vai aumentando para 10, propósito meia-noite, propósito de tarde, se você estiver em casa, propósito quando você acordar e estar buscando ao Senhor. Esteja constantemente em propósito de oração. Jesus está voltando e é tempo da gente estar cada dia mais se aproximando do Senhor. E o Senhor vai vir buscar um povo. Essa é a verdade. João 4:23. É chegada a hora e o momento é esse em que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então fica esta palavra. O Pai está vindo para poder buscar aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe, que Deus te dê força nessa caminhada, nessa jornada, que o Espírito Santo de Deus possa iluminar os teus caminhos, a te conduzir em um caminho de santidade, vigilância, de submissão à vontade de Deus. Amém?